Graças a Deus, estamos de volta. Mais uma vez está aqui o seu amigo Gilvan Sales, do canal Reavivando o Reino de Deus na Terra, trazendo para você informações sobre você, a sua origem e o seu destino. Um assunto importante que eu acho pouco comentado é sobre a origem espiritual do homem. Quem é o ser humano? De onde ele veio? Deus é espírito. E por ele ser espírito e nós sermos humanos aqui da Terra, no mundo físico, então nós temos um dilema. De onde nós viemos? No vídeo anterior sobre espírito, alma e corpo, eu falei que nós somos espírito, alma e corpo, não somente corpo e alma. Nós temos um espírito. E de onde veio esse espírito? Todo ser humano, ele veio de Deus. Como veio de Deus? Deus é espírito. Na carta que está na Bíblia, escrita aos Hebreus, capítulo 12, está escrito: Deus é o Pai dos Espíritos. Então, quando o ser humano foi criado lá no Éden, ele foi feito no mundo físico, onde nós estamos hoje, nesse mundo físico. No momento que foi feito, ele foi feito corpo, e dentro daquele corpo já estava programada a sua alma, a sua inteligência, seus pensamentos, seus desejos. Isso faz parte do mundo físico. São sensações, tudo que está relacionado ao corpo e à mente, que nós chamamos essa parte que nós não vemos, mas está dentro de nós, que é ligada aqui ao mundo físico, que é o nosso coração, ou alma, como alguns chamam, é a parte mais interna do ser humano, do corpo humano. Mas além disso, como eu disse antes, existe um espírito dentro deste corpo. Então, nós somos um espírito que moramos dentro de um corpo e temos como um intermediário uma alma, um coração, que faz parte desse mundo físico. Então, Deus, quando fez o homem do pó da terra, faltava uma coisa, faltava vida. E essa vida, ela veio de Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas. Então, Ele, como está registrado em Gênesis, soprou nas narinas do homem, do ser humano, que estava ali já feito, fabricado, só que era um corpo sem vida, mas era um corpo morto. E esse corpo morto precisava de vida. Então, Deus soprou nas narinas do ser humano o fôlego de vida, ou seja, o ar. Foi a primeira vez em que o coração do homem bateu, o pulmão recebeu pela primeira vez oxigênio, ar, para mandar para o sangue que já estava dentro do corpo do homem, já estava todo pronto, só não havia circulação. Então, com o sopro de Deus, com esse sopro, ele colocou dentro do homem a vida, e com essa vida ele colocou parte dele que é espiritual. Deus colocou dentro do ser humano parte do seu espírito, da sua vida. Então, o ser humano recebeu uma parte de Deus, uma parte espírito, uma parte espiritual, que é chamada de espírito do homem, o seu eu verdadeiro, porque veio de Deus. Essa parte espiritual que tem dentro do ser humano veio de Deus, o Pai, o Criador, o Pai de Jesus Cristo. Então, temos que entender o seguinte: Deus colocou dentro do ser humano uma parte espiritual, uma parte dele. Todo ser humano nasce com uma parte espiritual, uma parte que veio de Deus. Só que tem um problema. Esse espírito, hoje, ele não manda nesse corpo. Ele não tem acesso a esse corpo,
porque para ele ter acesso ao corpo físico e ele ter influência em alguma coisa, é necessário que a nossa alma, a nossa parte mental, a nossa parte intelectual, nossa parte de raciocínio, nossa parte de inteligência, ou como queiram chamar, ou até consciência, essa consciência que nós temos de nossos pensarmos em alguma coisa, de fazer, não fazer, é necessário que a pessoa deixe o Espírito participar da sua vida, da minha vida. Ou seja, o corpo humano, ele não recebe o acesso do Espírito dele, que mora dentro dele, sem permissão da alma. Essa alma é quem determina as coisas aqui na Terra, porque ela é terrena, o Espírito, ele não é terreno, ele é Espírito, e ele é o verdadeiro eu que mora dentro desse corpo, mas sem domínio sobre ele. Por quê? Quando Deus criou o ser humano, lá no Jardim do Éden, ele colocou o Espírito dentro do homem. Naquele momento, aquele Adão, aquele homem, o primeiro, ele tinha acesso ao seu Espírito. Ele era um ser único, Espírito, alma e corpo. Essas três partes andavam em conjunto, não eram separados. Por quê? Porque eles tinham, os três, Espírito, alma e corpo, tinham acesso a Deus, o Pai, o Criador. E pela viração do dia, o Criador, ele vinha todas as tardes para conversar, para ter comunhão, para ter um relacionamento com aquele homem que ele criou, que tinha parte dele dentro daquele homem. Com a desobediência de Adão, o ser humano perdeu essa comunhão, perdeu esse relacionamento, perdeu seu contato espiritual com o mundo físico, ou seja, foi separado dentro dele o acesso do espírito ao corpo, sem essa alma autorizar, não tem como o espírito ter acesso novamente ao mundo físico através do seu corpo. O que é que se pode fazer? Entender que todos nós nascemos no mundo espiritual, nascemos filhos de Deus. Espiritualmente, todo ser humano nasce filho de Deus. E por ele ser descendente do Adão, depois do pecado, depois da desobediência, ele se tornou um ser separado de Deus, separado do Pai, separado do Criador. Então, por isso que o ser humano, todo ele, hoje, para ter acesso ao seu espírito como forma normal para com Deus, é necessário que ele encontre-se com Deus através de Jesus Cristo. É necessário que ele tenha um encontro com o Pai por meio de Jesus Cristo. Foi esse o ser que Deus, o Pai, enviou seu próprio Filho para religar o homem com Deus, com o Pai, através de Jesus Cristo, o Filho enviado. Por isso que está escrito: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou se tornarem filhos de Deus. Então, se a pessoa precisa de se tornar ou ser filho de Deus, isso quer dizer que ele, fisicamente, corpo e alma, não é filho de Deus. Está como uma criatura de Deus aqui na terra. Mesmo tendo um espírito dentro dele que veio de Deus, pelo fato desse espírito ser separado do corpo e da alma, pela alma não permitir que ele tenha acesso, que um tenha acesso ao outro, ou seja, que o espírito tenha acesso ao corpo e até influencie na alma. Essa alma é quem determina tudo. E por isso a alma necessita que ela reconheça Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o enviado do Pai para um novo relacionamento com o Pai. Voltando ao assunto,
todo ser humano é filho de Deus? Sim e não. Se olhar pelo fato dele ser espírito e ter vindo de Deus, ele é filho de Deus. De cima para baixo, como se diz, todos são filhos de Deus. Mas corpo e alma, descendente de Adão, filho do pecado, não é filho de Deus até que se torne filho de Deus completo, espírito, alma e corpo. Então, fisicamente, corpo e alma, não nasce filho de Deus. Espiritualmente, filho de Deus, mas os três juntos, espírito, alma e corpo, não é filho de Deus. Tem que se tornar filho de Deus. Tem que vir a ser filho de Deus. E como é que a pessoa se torna filho de Deus? Através de Jesus Cristo, de reconhecimento, de identidade de filho, mas isso é uma coisa mais para frente. Então, não necessariamente o ser humano é filho de Deus. É necessário que ele se transforme, que ele se torne, que ele venha a ser. Foi dado a ele o poder de ser feito filho de Deus através de Jesus Cristo. E isso tem um processo. Não é simplesmente a pessoa, eu levantei a mão e me tornei filho de Deus. Mentalmente eu vou me tornar filho de Deus, vou pensar que eu sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Não é bem assim. É um processo de se tornar. Se tornar, está dizendo, é um processo para se tornar filho de Deus. Então, já que todo ser humano não é, humanamente falando, filho de Deus, então ele é o quê? Ele é uma criatura, foi criado por Deus. Criado por Deus para ser feito filho de Deus. E isso é uma escolha. Ser filho de Deus é uma escolha pessoal, uma decisão pessoal que a pessoa tem que querer. Então, não é simplesmente uma atitude mental, mas é um querer. São atitudes, um conjunto de atitudes que começam com Jesus Cristo. Conhece Jesus Cristo? Aquele que tem o Filho, tem o Pai. Aquele que tem o Pai e o Filho, esse já se tornou filho de Deus. Mas é somente dizer que tem? Não. Tem a ver com as atitudes, o caráter, a justiça, buscar o reino de Deus e coisas afins que estão registradas nos evangelhos. Os 4 evangelhos estão registrados como se tornar um filho de Deus. Que o Pai nos abençoe, que o nosso Pai nos ajude, porque nós temos que ter a consciência de que se somos realmente filhos de Deus ou não. Não é Ele que define quem é um filho. É o ser humano que define quem decide se tornar filho de Deus. É uma questão pessoal, decisão pessoal, que a pessoa tem o direito de escolha. Não quero dizer que você não seja filho de Deus, porque eu não sei quem é filho de Deus e quem não é. Porque eu sei em quem eu tenho crido e o que eu quero e o meu desejo e o que eu tenho buscado em Jesus Cristo, agir, viver como filho de Deus. E isso gera em mim a confiança de dizer que eu sou filho de Deus. Mas isso é pessoal, é de cada um. Então, todo ser humano é filho de Deus? Espiritualmente, sim. Porque todo espírito que tem dentro do ser humano veio de Deus, é parte de Deus. E diz em Eclesiastes que esse corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Ou seja, o espírito veio de Deus porque Deus, está lá em Hebreus capítulo 2, dizendo que Deus é o Pai dos espíritos.
Ou seja, espiritualmente somos filhos de Deus, fisicamente nós somos descendentes de Adão, o primeiro ser humano, somos descendentes de Adão depois que ele pecou, perdeu a comunhão, o relacionamento, a sua condição de espírito, alma e corpo, os três relacionando-se com Deus, com o Pai, foi cortada essa comunhão e por causa disso hoje nós estamos nessa situação de ser necessário uma religação do ser humano com o seu espírito para os três juntos se tornarem um único ser, filho de Deus. Que o Pai vos abençoe, vos ajude. Pense nessas palavras. Pense no que você quer. Você quer realmente ser filho de Deus? Nós estamos aqui para aprender como se tornar um filho de Deus de verdade, crendo e sendo, através das nossas ações, das nossas decisões. Que o Pai eterno vos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.